agora sim. O nosso último webinar da série Internacionaliza RN. A gente já falou sobre marketing internacional, sobre internacionalização, o que é internacionalização, falou dos aspectos legais, me lembra, a gente falou mais de quê? De como criar um planejamento estratégico para internacionalizar. E agora, nesse último, para fechar a nossa série, a gente vai falar das oportunidades de entrada no mercado. E aí a gente reuniu os SEBRAES para falar das oportunidades de entrada na Alemanha e a Câmara para falar por que Portugal, né? Falar um pouquinho de Portugal e trazer o que é que tem dentro de tecnologia e inovação, já que é majoritariamente o público que acompanha a gente aqui. Eu acho que vocês já me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou Daniela Freire, sou diretora da Câmara Portuguesa de Comércio, Câmara Brasil-Portugal, e essa é uma ação que a gente desenvolveu junto com o Parque Metrópolis, com a Prefeitura de Natal, com o Estado do Rio Grande do Norte, com o SEBRAE, com o FRN, com parceiros estratégicos, que é para a gente começar a movimentar o Estado, efetivamente falar sobre internacionalização, facilitar e viabilizar que as empresas do Rio Grande do Norte consigam acessar mercados internacionais, sejam eles, como a Lionai, já está aí com o pezinho no Chile, seja ele para Portugal, para a Alemanha. O importante é que comece a olhar o mercado internacional como uma possibilidade real, fazer negócios como uma possibilidade real e depois internacionalizar propriamente dito, que é o conceito que a gente vem trabalhando, que é quando você abre efetivamente a empresa em outro país. E aí hoje, para a gente finalizar, a gente está recebendo o Paulo, que é do SEBRAE, e o Antônio Mário, que é o presidente da Câmara, não é? Mas antes da gente começar e vocês fazerem suas devidas apresentações, eu vou deixar aqui o Hugo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é parceiro nosso da criação da rede. Obrigada, Anderson, de novo, por facilitar essa criação da rede. Falar um pouquinho, porque, afinal de contas, é o Estado que está se movendo. A Câmara está ajudando, mas é o Estado que está se movendo para colocar as empresas na vitrine, né? Isso, correto. Eu agradeço a todo quem está participando desse evento e a todos. Acho que foi uma jornada de aprendizado para todos nós nesse momento. Esses últimos meses foram bastante tensos, não só para que vocês, quem está aprendendo a atuar no mercado internacional, as startups, as empresas jovens que estão entrando, mas também, de forma tensa, também foi para o próprio governo também, que nos últimos meses tivemos várias ações em contato com empresas multinacionais, estrangeiras, chegando ao estado do Rio Grande do Norte. Oi? Oi? Acho que alguém gritou aí no áudio. Pronto. Então, nós tivemos aí um ano bastante intenso, né? Tanto para as startups, mas também para o Estado também, no papel dele de atração de novos investimentos, novas empresas. Para você ter uma ideia, até ontem estávamos com investidores estrangeiros, empresas chinesas aqui, o vice-presidente da Mignian, um grande multinacional chineses, que estamos discutindo a parte do parque industrial dele aqui para o estado do Rio Grande do Norte, e toda uma cadeia que envolve do setor de energia, mas também de pesquisa e desenvolvimento de P&D extremamente avançado. E uma das coisas que eles mais bateram em cima é justamente isso. As empresas aqui têm know-how, têm capacitação, mas às vezes a gente consegue se conectar com as empresas que estão lá, que têm demanda, né? E muitas coisas de serviços são compartilhadas, né? Então, é importante esse momento que o Estado está vivendo e as empresas, startups, que querem buscar o mercado internacional, eles têm que se qualificar, porque realmente, se não fizermos isso, a gente vai ficar muito para trás até dos outros cenários que está acontecendo no Brasil, em áreas como clusters, como você tem Rio Grande do Sul, né? Grande capacidade hoje e capilaridade de atração de recursos em empresas pulverizadas no mercado internacional. Temos Ceará, o cluster também de Pernambuco, de São Paulo. Então, se a gente não faz nossa parte, o Estado do Rio Grande do Norte ele fica para trás desse processo. Então, eu acho que... E ninguém faz sozinho as coisas. Eu acho que todo mundo tem que fazer em conjunto. Então, essa jornada que nós chegamos até o momento agora, aqui, é um pequeno passo, mas eu gosto de dizer que é um grande salto para o que vem mais lá na frente,
né, dessas empresas atuando. E o Estado está fazendo esse papel junto com os demais atores, com os stakeholders envolvidos, justamente para isso, propor os mecanismos, abrir as portas que sejam necessárias, capacitar a nossos futuros empreendedores, nossas startups, que serão, consequentemente, empresas de médio a grande porte futuramente no Estado, para que a gente possa, no futuro mais próximo, o Estado ele sair desse mecanismo que ele se encontra hoje, de muito mais travado, que já foi anteriormente, e abrir portas para um mercado internacional, que é o que a gente precisa disso. Então, o Estado está fazendo essa parte, eu agradeço sempre a participação de todos, a UFRN, os demais envolvidos, SEBRAE, FIERN, o SENAI, todas as outras instituições de ensino e pesquisa, IFRN, o FESA, enfim, a Câmara de Comércio Brasil e Portugal também, né, a fazer essa parte, essa interlocução. Eu acho que todo mundo fazendo o seu caminho, abrindo esse processo, a gente vai conseguir atingir as nossas metas e, principalmente, né, permitir que nossas empresas, nossas startups, elas se destaquem aí no mercado internacional. É o que nós temos que fazer, e eu acho que o Estado está de braços abertos para isso. E tem demonstrado isso nos últimos meses, né? Até porque a gente só tem meses de gestão, mas estamos aí focados nisso. Sim, e tenho certeza que é o primeiro passo de muitos que virão, começou, né? A primeira jornada, o primeiro caminho. Começou, importante, é muito importante poder começar. Eu não tinha falado da FIERN, mas a FIERN é outro parceiro estratégico muito importante, porque quando você tem as indústrias também olhando para isso, apoiando, isso mostra a força do Estado, né? Você tem empresas maiores servindo também de exemplo para as que estão aí, as startups que são escalonáveis e que como conseguem aí também mostrar um outro modelo de negócio para quem tem indústria, não é? Ver outra vertente. Então, para a gente não se alongar tanto, eu vou apresentar o Paulo, mas eu vou deixar que ele fale sobre ele mesmo. A gente vai começar mostrando as possibilidades da Alemanha, porque dentro da Europa a gente tem 2 polos tecnológicos muito de inovação. Para tirar tecnológico, vamos falar sobre inovação. 2 polos de inovação muito fortes. É o polo alemão, que ele já vem aí na vanguarda, é o que se produz de mais inovador dentro da Europa. Está na Alemanha, tem um cluster muito forte em Berlim, e por isso que a gente foi falar com o Sebrae, né, para trazer essa oportunidade, porque cria-se, de qualquer maneira, quando a gente apresenta, faz com que também as empresas que estão aqui assistindo comecem a olhar e comecem a se ver em outro lugar. E também Portugal, porque a Câmara é portuguesa, não só por isso, mas Portugal hoje se destaca aí como um polo inovador, é um polo recente, ele tem uma história, ele tem uma tradição, mas ele tem sido visto como um polo de inovação mais recentemente com mais força por causa do Web Summit, não é? E Antônio Mário, que é o vice-presidente da Câmara, vai falar um pouquinho sobre Portugal, né? Por que Portugal, e eu vou falar um pouquinho como é que se criam essas relações com Portugal, sobretudo com as empresas de tecnologia. Mas aí a gente vai começar com o Paulo. Eu até abri aqui o teu LinkedIn, Paulo, para falar bem certinho tuas especificações. Paulo é diretor executivo do SEBRAE, que é o Centro Brasileiro de Internacionalização e Negócios em Berlim, e atua há quase 20 anos como empresário brasileiro na Alemanha, com assuntos ligados à internacionalização, diplomacia empresarial, comércio e logística, e aí já acompanhou de perto, né, várias delegações e os altos e baixos da promoção comercial. Então, traz aí, divide com a gente, Paulo, por favor, tua expertise, e mostra para as pessoas que tem como se chegar na Alemanha, para esses empresários, que é possível, é um caminho e é um caminho viável. Certo, vamos lá então. Vou trazer para vocês aspectos bastante práticos da prática nossa da internacionalização. Nós somos um centro empresarial brasileiro, estamos aqui localizados na principal avenida comercial de Berlim, na capital da Alemanha. Como a Daniela já indicou, eu estou fazendo isso há quase 20 anos já. Eu trabalhei em diversas empresas, trabalhei em diversos assuntos e há praticamente agora, nos últimos anos, nós estamos focando aqui no SEBRAE, que foca na atividade de internacionalização de empresas brasileiras. Como a gente vem fazendo isso há bastante tempo, a gente tem informações muito práticas para vocês
nós montamos aqui um cluster empresarial brasileiro na capital da Alemanha, ou seja, as empresas que vêm para cá não estão sozinhas, elas têm outras empresas que podem fazer a troca de experiências, melhores práticas e conhecimentos. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é muito mais fácil do que se imagina. Problemas, muitas vezes, estão na falta de conhecimento. Ah, não sei como é que é, mas aí tem a gente e a gente está difundindo informações para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer também um pouco o meu share de tela aqui para mostrar alguns dos aspectos que a gente tem para mostrar para vocês. Pode ser? Vamos ver se funciona. Pode sim, por favor. Tá, então, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Agora, certo? Isso. Tá. Isso aqui, tem essa coisa em cima, isso aqui é o nosso site Sebras. Para vocês poderem ter consultado depois também, o site é www.sebras.eu, certo? Aí tem aqui explicando um pouquinho o que a gente é, onde é que a gente atua. A gente praticamente monta pessoas jurídicas, faz a administração delas, possibilita que o empresário brasileiro ponha o pé na Alemanha. Para quem não precisa de pessoa jurídica, a gente tem escritório virtual. Para o pessoal que ainda não precisa de escritório virtual, a gente tem um programa de imersão, a gente tem coworking, tem espaço físico, então tem toda uma estrutura. A gente auxilia na imigração para o pessoal não se perder aqui. Então, aqui tem parte da nossa equipe, aqui sou eu, o João, a Catarina, o Felipe, e todos nós somos brasileiros, ou seja, o empresário desfruta de uma estrutura brasileira na Alemanha. E a gente praticamente tem diversas informações que a gente disponibiliza. Deixa eu ver como é que eu botava isso aqui no fundo da coisa, mas vamos clicar aqui de repente um pouco aqui. Nós temos no nosso site, na aba Publicações. Na aba Publicações, a gente coloca ali, nós temos um guia de internacionalização, que explica muitas coisas da área de internacionalização. A gente coloca sempre artigos atuais, onde é que a gente explica e o pessoal pode ler e pode se informar. Por exemplo, internacionalização e subsídios na Alemanha, o cluster empresarial brasileiro, a comandita limitada, que é uma pessoa jurídica que não paga IRPJ por aqui, e assim por diante. São coisas assim para o pessoal se informar. Essa é a nossa apresentação institucional, praticamente mostrando um panorama de Berlim, que é uma cidade maravilhosa. Temos uma comunidade brasileira forte aqui, que consegue lojas com produtos brasileiros, o pessoal consegue ser praticamente, não sente muita saudade do Brasil. Trabalhamos com soft landing, que é praticamente uma empresa que vem para aqui, ela cai numa almofada e não é jogada na água fria. Temos uma incubadora, onde nós incubamos a sede das pessoas jurídicas. Temos um coworking que permite a instalação física das empresas e a gente ajuda com um pouquinho de assessoria. Isso aqui é parte da nossa equipe, Catarina, a Yara, o João. A gente explica um pouco. E aqui vocês estão vendo uma das nossas salas aqui, onde é que a gente trabalha e o pessoal se estabelece. E, por final, um pouco panorama de Berlim, um dos nossos lemas, a Europa espera por você no Sebras. Indo direto para isso, lá aqui na área de publicações, aqui embaixo, nós temos aqui o nosso guia de internacionalização. Eu não vou entrar muito em detalhes nele, mas eu só vou mostrar um pouquinho para vocês, porque vocês podem depois olhar na sequência. A gente fala sobre internacionalização, só mostrar o índice. E aí a gente tem aqui primeiros passos, as formas de internacionalização, a presença no exterior, custos envolvidos, escritório virtual, pessoas jurídicas, ambientes, como faz a constituição de empresas, como é que é a questão de visto de permanência. Isso é muito interessante também. Na Alemanha, tu não precisa de investimento mínimo para ganhar uma permanência, como isso é em outros estados da Europa. Na Alemanha, basta ter um plano empresarial, um business plan da empresa bem montado, e com base nele, a Secretaria de Estrangeiros emite um visto empresarial de 3 anos. Ou seja, não precisa ter investimento mínimo. A única coisa que precisa ter depois é que a empresa tem que pagar um salário para o diretor para ele poder se manter aqui, mas isso
Isso é óbvio. Então, considerações relevantes, jurídico, contabilidade, vendas digitais, logística. Temos casos de internacionalização, aqui já mencionando 3, a Gauss. A Gauss GmbH é a filial da Gauss Indústria e Peças Automobilísticas de Curitiba, Paraná. O pessoal praticamente já tinha negócio aqui na Europa, montaram uma pessoa jurídica aqui e atendem toda a União Europeia e as áreas adjacentes através da estrutura aqui na Alemanha. Então, isso praticamente está funcionando super bem. É o Alisson, que está aqui na frente, nosso coworking também instalado, inclusive ainda está aí trabalhando agora. A Fan Europe, que é uma micro limitada, que é uma empresa, ela é um pouco uma empresa mais enxuta, ela não tem tanto custo de montagem. Aí a gente tem a Fan Europe, que é o Rafael Arcoverde, que veio de Pernambuco para cá. E nós temos também a Databot, que é uma empresa indústria de Databot SA no Brasil, uma empresa da indústria 4.0 que estabeleceu um escritório virtual aqui conosco e, inclusive, em decorrência do escritório virtual, ganhou uma concorrência na Gerdau porque mostrou ser uma empresa internacionalizada. Então, e no final, nós temos aqui uns estudos comparativos de ecossistema, vamos mostrar um pouquinho para vocês depois também. Aqui, se vocês conseguem ver, está o ecossistema de Berlim. Ou seja, em 2018, foram 2.044 contratos assinados de investimentos. Nós temos mais que 3 bilhões de euros só em Berlim de financiamento para startup. Os maiores setores foram o e-commerce, com 1 bilhão e 600, as fintechs com 676, inclusive em decorrência do Brexit, todas as fintechs lá da Grã-Bretanha estão vindo para Berlim. Aí nós tivemos software e analytics, 601 bilhões de euros, mobilidade, 400 bilhões de euros, ou seja, tem todo esse gráfico que é interessante de ver porque ele explica os diversos ambientes aqui também, o hub de fintechs e assim por diante. Aí nós temos esse vídeo aqui também, eu não vou tocar ele agora também, que mostra o parque, porque nós estamos falando, de repente, de parcerias internacionais, esse é o novo parque da Siemens, onde é que a Siemens está investindo pesado para montar um parque da indústria 4.0 aqui na Alemanha, seria uma excelente coisa para fazer qualquer parceria. E aqui também tem um pouco os nossos, praticamente, que a gente tem lá os estudos de internacionalização. Berlim, quando tu fala de Berlim, tu está falando no mesmo momento de São Francisco, Nova York, Tóquio. Ou seja, nós somos uma das 5 capitais mundiais em matéria de inovação e tecnologia. E aqui nós temos, por exemplo, o custo, situação de custo, por exemplo, Berlim e São Francisco, onde é que mostra que Berlim é 61% mais barata do que o custo de vida em São Francisco. E aqui tem os diversos focos, isso vocês conseguem ver depois com calma lá no guia. Também Berlim contra Londres, Berlim é 50% mais barato que Londres. O custo de vida aqui é relativamente barato comparado com as outras capitais da Europa, Paris também e assim por diante. Mostrar um pouco para vocês também, que eu encontrei hoje, que eu achei muito interessante. Isso aqui é o site do Berlin Partner. Nós somos parceiros do Berlin Partner. Berlin Partner é a entidade de atração de investimentos de Berlim. E aqui ela mostra empresas de venture capital e incubadoras, um breve demonstrativo, ou seja, nós estamos falando em Berlim de 3,7, somente a cidade de Berlim. Isso não estamos nem falando da Alemanha. A Alemanha, como um todo, digamos, parece que a terceira maior potência econômica do mundo. Ou seja, com isso, nós temos aqui verbas muito altas para essas atividades. Nós temos, eu acho que é um dos PIBs mais fortes da Europa, se não me engano, acho que são 15 vezes o PIB de Portugal, e isso sem falar das áreas adjacentes, Holanda, Suíça, Áustria, que ainda aglomeram. Nós estamos na Alemanha. A Alemanha é o motor econômico da Europa. E aqui, praticamente, alguns dados. 244 startups recebendo fundos, 3,7 bilhões de fundos. O segundo lugar, a cidade de Berlim, é o segundo lugar em investimentos na União Europeia.
E aqui tem depois nesse site, vocês podem ver também, está registrado aqui, vocês podem ver depois na coisa, os Business Angels, só para mostrar para vocês, olha quantas aceleradoras tem só em Berlim, incubadoras aqui depois, ou seja, tem empresas de venture capital e assim por diante. Ou seja, financiamento é o que não falta aqui. E só para mostrar como isso na prática, isso aqui é um mapa da cidade de Berlim, que tem também naquela coisa. Aí tu clica ali, venture capital. Tem empresas de venture capital e equidade por bairros, ou seja, tem diversas, você vê diversas empresas diferentes. E agora, indo para o ambiente de startups, olha quantas startups tem só em Berlim, por bairro, tá? Bem legal isso aqui. Vamos mostrar para vocês, isso aqui é o Banco de Investimento de Berlim, o IBB. Aqui tem praticamente o financiamento de venture capital do IBB, que está tudo em inglês, fácil de ler, e as condições, digamos assim, para quem como é que funciona, papapá. Além do venture capital, Berlim tem uma coisa muito legal, que é o chamado Gründungsbonus, Startup Support Amount up to 50 mil euros a fundo perdido. Não é empréstimo, é fundo perdido para empresas de inovação que vão se instalar em Berlim. Tu tem que comprovar, claro que isso é um subsídio concorrido, tu tem que comprovar que tu realmente está fazendo inovação aqui, e aí tu ganha 50 mil euros, que cobre as atividades de 2 anos, praticamente são 50%, eles repõem 50% de todos os teus gastos durante os 2 anos, inclusive o salário de diretor, e isto a fundo perdido. Tá. Com isso, eu dei um pouco da apresentação, vou terminar aqui o meu share de tela, e agora eu vou contar para vocês. Estou olhando aqui, gastei 15 minutos, tem mais 15 minutos para contar a coisa possível. Se preocupe com isso não, viu, Paulo? Se preocupe não. Ter devido as informações que a gente está aqui querendo muito saber. Tá. Inclusive, eu vi aqui que o pessoal está perguntando sobre o segundo site. Isso aqui depois, acho que está tudo gravado, o pessoal vai poder olhar nos vídeos, vem lá as assinaturas, por exemplo, o outro é o ibb.de. É o site do Banco do Estado de Berlim, que disponibiliza esse tipo de financiamento. Mas vamos contar para vocês. Aqui, eu estou fazendo uma coisa que meu avô me ensinou a fazer. Meu avô era alfaiate e dizia comigo assim, olha, eu tinha que vender, na minha loja, eu tinha que vender desde a calça para o colono até a fatiota para o prefeito. Ou seja, eu tinha que ter diversos produtos e tinha que atender bem a cada um. É isso que a gente usou como filosofia e montou aqui também. A gente tem produto para qualquer fase da empresa que quer se internacionalizar. A gente começa lá na frente conversando com o empresário, prestando informações, justamente divulgando essas informações nos guias, nos artigos, para o pessoal ter uma base de informação. Porque o que a gente percebeu é que falta muita informação, muito achismo, e a gente aí decidiu, não, então vamos botar pontos nos is e divulgar a informação. Isso a gente tem ali. Nós somos hoje uma das referências de internacionalização de empresas brasileiras na Europa. E com isso a gente tem muito know-how prático e a nossa intenção é colocar isso à disposição de todo mundo. E vamos lá. A gente começa com primeiras conversas, dá diretrizes, dá opiniões, o pessoal já consegue ter um norte. A partir do momento que a empresa, digamos assim, está numa fase de, vamos ver, não sei se teve uma ideia, aí a gente tem o que a gente chama de imersão. Imersão é vem ver. O pessoal se instala aqui conosco, tem um contingentezinho de acompanhamento aí, e o pessoal vem e valida as opiniões diretamente no mercado. Depois disso, o próximo é o escritório virtual. O escritório virtual é uma coisa muito prática. É o pessoal que ainda não precisa montar uma empresa, mas que já quer ter um braço na Europa, quer praticamente poder dizer, não, já estamos em rumo à Europa, então isso pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing, como no caso da Databot, que conseguiu mostrar que, através do escritório virtual, eles tinham uma atuação aqui, conseguiam fazer transferência de tecnologia, ganharam a concorrência na Gerdau. Né? Então, isso foi uma coisa muito legal, é uma ferramenta que tu usa quando tu ainda não monta uma pessoa jurídica. É óbvio que, apesar por não montar uma pessoa jurídica, tu não tem investimento de uma pessoa jurídica, não consegue fazer negócio, faturamentos são todos feitos pela matriz no Brasil. Depois tu tem a microlimitada. A microlimitada é uma coisa muito legal, porque ela é uma empresa pequena, uma pessoa jurídica, que tu consegue montar,
E funciona quando o teu cliente é pessoa física ou pessoa jurídica baixa também. Isso serve, por exemplo, quando tu vai comercializar o teu produto em marketplaces digitais. É completamente suficiente. Uma microlimitada te atende. Depois nós temos a limitada plena, que é a GmbH. Esse é o carro-chefe da economia alemã, que praticamente ele chega muito forte. É uma das empresas mais fortes e mais conceituadas da Europa, e ele praticamente impõe respeito perante os clientes. E tu usa a limitada plena quando tu vai falar com outras limitadas plenas. Sempre a questão da empresa do outro lado da mesa. A partir daí, nós temos a Comandita Limitada, que também são empresas, são em híbrido de duas empresas, é uma empresa que não paga IRPJ. Ou seja, todo o lucro da empresa, fora o pagamento para imposto comercial, fica disponível para a empresa. A Alemanha tem muitas empresas familiares que utilizam essa forma, porque o legislador alemão entende que deixa o pessoal trabalhar, deixa o pessoal ganhar dinheiro, não vamos tirar o dinheiro do bolso do empresário, porque ele vai reinvestir. E por isso que, se você quiser fazer uma pesquisa, tem diversas empresas que têm a Comandita Limitada. Inclusive, tem um artigo lá no site que descreve exatamente essa figura da Comandita Limitada. Certo? No mais, digamos assim, isso são as pessoas jurídicas. Depois tem umas outras também especialistas. A gente também já tem uma sociedade anônima sendo constituída aqui. E assim por diante. Mas, o que é necessário fazer? Eu sempre digo o seguinte: cria estrutura, que estrutura cria negócio. Não queira fazer negócio sem estrutura. A internacionalização tem que ser feita em caráter estratégico. Porque se tu não fizeres isso em caráter estratégico, tu praticamente não vai estar conseguindo ter o efeito desejado. A internacionalização precisa ser levada muito a sério. A gente também tem um outro dito aqui que a gente diz vender e parar de ser comprado. A internacionalização, o nosso entendimento, e isso que uma estrutura local te possibilita, é uma venda ativa. Tu não tem aquela passividade, vamos esperar que venha o investidor ali, ele vai comprar tudo que eu tenho. Isso não ocorre. Tu tem que tu mesmo dar cara para bater e praticamente estar presente no mercado. Isso é o vender e parar de ser comprado. E o último ponto que a gente realmente frisa é que a gente chama da essência da internacionalização. A essência da internacionalização é praticamente estabelecer a confiança junto ao cliente. E tu só consegue estabelecer a confiança junto ao cliente quando tu está perto dele. Né? Tu tem que ser visto e ser lembrado, tu tem que interagir com o cliente. E para isso que servem essas pessoas jurídicas, serve o escritório virtual, porque tu está próximo dele. O cliente te vê com outros olhos porque ele sente firmeza. Tu não está brincando. Né? E o cliente percebe muito fácil se tu está brincando, mas ele também sente quando tu está com firmeza. O estabelecimento de uma pessoa jurídica aqui fora, isso é uma mensagem muito forte de comprometimento. Dá um exemplo para vocês. Nós temos uma empresa aqui, que é a Brasília, que conseguiu estabelecer um relacionamento com a maior rede de supermercados premium da Alemanha, o Grupo Edeka. Conseguiram porque eles tinham pessoa jurídica aqui. A conversa é direta com o diretor de compras do Grupo Edeka. E eles só conseguiram fazer isso porque estavam presentes aqui. Não é uma empresa do outro lado do mundo que, se der qualquer probleminha, vai ser uma dor de cabeça para resolver. Está no mesmo ambiente jurídico, está utilizando a mesma forma de pessoa jurídica. É outra conversa. A conversa muda completamente quando existe o estabelecimento de uma estrutura local. Né? Então, isso são coisas da prática da internacionalização. Conversei com vocês essa coisa, por exemplo, de criar estrutura, que estrutura cria negócio. A gente não pode frisar o quanto isso é importante. E com isso, vocês realmente conseguem... é o seguinte, e o resultado financeiro é consequência. Ele nunca é propósito, ele é consequência. A partir do momento que tu faz um trabalho estruturado, bem feito, o resultado é automático. E aqui, Berlim, de novo, é a capital europeia das startups.
Nós temos aqui o nosso full stack, o Jim, que ele comentou comigo esses dias, diz assim, aqui um ambiente de doido. O que praticamente existe no mercado, vocês não imaginam. E quais são os focos aqui? Isso é outra coisa. Os clusters de tecnologia, porque sempre também depende dos clusters de tecnologia. Onde é que Berlim é forte? Berlim é forte em health techs. Nós temos aqui a maior clínica universitária da Europa, a Charité. Berlim é forte em fintechs. Berlim é forte em indústria 4.0, IoT, porque Berlim, aqui na sede em Berlim, nós temos a Siemens, que está investindo forte nesse parque, e IoT é a conexão do software com a indústria. E o que o alemão mais tem, pô, é indústria, né? O que mais? Biotecnologia. Biotecnologia muito forte também aqui. Comunicação, mobilidade urbana, tudo isso são os clusters que estão aqui e que são clusters de ponta a nível mundial. Como eu disse antes, Berlim bate em São Francisco. Tá? O que mais? Falamos de cluster, falamos de empresas, falamos de modalidades. Eu acho que eu vou encerrar, eu estou vendo que eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas eu vou encerrar por aqui, inclusive para depois permitir as perguntas, para poder, por exemplo, dar um norte mais diferenciado, aí poder, digamos, ver o que vocês têm de perguntas, o que a gente pode, digamos, responder utilizando o evento aqui. E gostaria de agradecer desde já a atenção e me coloco à disposição para o que deve aguardar aqui para frente. Muito obrigada, Paulo. Já vou aproveitar a Bartira. Ela botou aqui no chat. As empresas internacionalizadas pelo Sebrae podem ser consideradas born globais ou também são empresas que se internacionalizam de modo mais tradicional? Então, depende. Aqui nós temos de tudo. Como a gente já tem um cluster de umas 20 empresas aqui, nós temos sim born globals. Born globals, vou te dar um exemplo de o que é uma born global. Por exemplo, tu tens uma empresa que trabalha na área ambiental no Brasil, que faz projetos de gestão ambiental. Os recursos, no entanto, para que a captação de recursos que eles fazem, eles não captam no Brasil. O planejamento deles é captar aqui. Então, é uma empresa que já está sendo concebida como uma born global, ou seja, a atuação já é transfronteiriça, já é internacional, porque isso depende do modelo de negócios da empresa. O modelo de negócio da empresa é que vai dizer se ela é uma born global ou não. Mas nós temos também empresas muito tradicionais, são as empresas que primeiro se desenvolveram no Brasil, conquistaram o mercado nacional e depois começaram a fazer exportações, viram que a coisa estava andando bem e aí deram o pulo para fora. É isso, digamos assim, cada caso é um caso, nós temos modalidades muito diferentes por aí. O que mais? Tem mais uma pergunta aí? Não, por enquanto só tem essa. Mas se quem está assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, põe aqui no chat que no final a gente responde. A Bartira está agradecendo aqui. E aí agora a gente vai então falar sobre Portugal. Antônio Mário. Tá aí, Antônio? Positivo. Estava ouvindo a palestra do Paulo aí, gostei muito. Muito ilustrativa e informativa. Antônio vai falar um pouquinho sobre Portugal, não é? Como é o país, o que é que vale a pena a gente olhar para Portugal na hora de escolher. E aí, quando ele terminar, eu vou falar um pouquinho da parte de inovação e de como as empresas brasileiras daí do Rio Grande do Norte podem, num primeiro momento, se conectar ou começar a se aproximar da cena de inovação portuguesa. Diga lá, Paulo. Só complementando rapidinho, o nosso full stack aqui, ele é praticamente o representante de uma empresa de Curitiba, também da Barcoders, e ele começou a liderar o hub de inovação do Meetup aqui de Berlim, justamente na área de inovação. Só dando também que o pessoal aqui também é tão ativo na área de inovação. Sim, e aí depois que a gente terminar aqui, Paulo, se você puder trazer um exemplo no final, e aí Antônio traz também, de uma empresa brasileira que se instalou aí com vocês em Berlim, para quem está acompanhando entender como é o processo, vai ser ótimo também. Tá bom? Antônio, quer que eu compartilhe a tela para você? Por favor, melhor que... Certo. Deixa eu pegar aqui. Antônio Mário, ele é vice-presidente da Câmara Brasil-Portugal, Câmara de Indústria, Comércio e Turismo, e aí é um dos que podem falar com mais
trazer mais informações do porquê escolher Portugal. Ele vai se atentar mais ao país e depois eu entro falando um pouquinho sobre as empresas, tá bom? Mas aí vocês vão ver como é bacana ter Portugal como uma primeira opção para migrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar a tela. Então, por que Portugal, Antônio? Eu acho que, primeiro, a gente tem a ideia de Portugal sempre com aquela visão romântica, histórica, né? Dos descobridores, Portugal meu avôzinho, mas Portugal, depois que entrou na Comunidade Europeia, Portugal se engajou e realmente hoje é um país de primeiro mundo, né? Então, agora Portugal tem algumas características interessantes para nós brasileiros, que primeiro, eu acho, tem mais experiência, né? Portugal tem mais de 800 anos de experiência. Portugal foi estabelecido desde 1141, ou, portanto, 859 anos, desde que é como a primeira nação europeia, enquanto Estado independente, já consolidado, com um território definido, né? E desde então, praticamente manteve suas fronteiras com algumas pequenas interrupções, ao contrário de alguns países da Europa, que a unificação foi muito mais tardia, né? A própria Alemanha, a própria França, a própria Itália, muito mais recente. Então, Portugal é um estado que deu certo, né? Ninguém dura mais de 800 anos se não é um caso de sucesso. A localização também. Portugal, na verdade, é o país mais ocidental da Europa, né? Se você entender que, na verdade, o continente europeu está na Eurásia, Ásia e Europa, quanto mais ocidental, mais seria europeu, né? E quanto mais oriental, mais seria asiático, né? O que deveria ser os usuário. E como Portugal talvez o estado mais ocidental da Europa, com um pedaço da Espanha, então nós estamos realmente na entrada da Europa para a América e para o Brasil, né? Você veja a distância de Natal para Lisboa, são um voo de 7 horas e pouco, né? O que é muito, talvez é quase mesmo tempo para chegar a Porto Alegre, no sul, né? Então, isso também, a localização e a aproximação é fundamental. E o terceiro ponto é a língua, né? A mesma língua. Não deixa de ser um facilitador você ter a mesma língua para se comunicar, né? Os contratos vão ser na mesma língua, há uma similitude muito grande entre o sistema legal português e o brasileiro, o que facilita o entendimento de contratos, de documentos, dos institutos que regulam as atividades econômicas, né? Portugal também faz parte também da comunidade dos países de língua portuguesa, que são 9 países, né, entre os quais o Brasil, com um mercado de 250 milhões de consumidores. Portugal também é um país que, talvez muita gente não saiba, tem uma das melhores estruturas também do mundo, né? Portugal é considerado o 15º país do mundo com as melhores infraestruturas. Na qualidade de rodovia, é considerado o 4º melhor do mundo. Portugal é o 6º nível de densidade da rede de autoestrada, bem acima da média da OCDE. Na verdade, eu acho que Portugal tem talvez até um excesso de infraestrutura. Isso também facilitado pela União Europeia, né? Que fez investimento maciço em Portugal nessa parte. Qualidade das infraestruturas marítimas, é considerado o 25º melhor do mundo, o Porto de Águas Profundas de Sines, capacitado para receber navio post-Panamax, foi considerado o porto de maior crescimento no nível mundial em 2013. Então, Portugal tem infraestrutura que facilita justamente essas trocas internacionais, né? Pode passar, Daniela. Mais mercado. Portugal é uma porta aberta para o mercado de 500 milhões de pessoas na Europa, assim como a Alemanha, né? Portugal é um país membro da Europa e pertence à zona do euro, do livre comércio, com inexistência de barreiras aduaneiras, livre circulação de pessoas e bens, estão entre as maiores vantagens, né? Portugal é o 20º país do mundo na categoria de execução de contrato, ou seja, Portugal é um país que tem a tradição, como a Alemanha também, de respeitar, e outros países europeus, os contratos são firmados e são cumpridos. Portugal também é considerado o melhor país do mundo na facilidade de comércio internacional, onde é fácil exportar e importar sem burocracia.
realmente é muito fácil você, em Portugal, abrir uma empresa, você movimentar, etc. E existe agora, com esse acordo Mercosul-União Europeia, que ainda está se ultimando, se costurando, mas já foi uma oportunidade de mercado, né? Se você pensar que o PIB combinado do Mercosul e da União Europeia é da ordem de 20 trilhões, ou seja, representa 25% do PIB global. Existem já hoje investimentos europeus nos países do Mercosul, são 430 bilhões, e a maioria desses investimentos no Brasil. 90 bilhões é o comércio corrente, né? O que apresenta muitas oportunidades de ampliação. Ou seja, talvez no futuro o empresário do Rio Grande do Norte ele não vá mais para São Paulo para fazer negócio, talvez vá para Berlim, vá para Lisboa, ou vá para Paris, seja, na verdade, onde ele vai procurar parceiros, né? Justamente se essa União Europeia evoluir como está se ultimando, né? Portugal também tem uma melhor tecnologia, é um país de ponta no fornecimento de serviços tecnológicos. Questão das telecomunicações, percentagem de ligações de fibra ótica, né? Em Portugal é considerado 18,1% em dezembro de 2013, acima da média de 16,7% da OCDE. Sétimo lugar entre os 29 países da União Europeia. Portugal é o oitavo país da União Europeia, 28, hoje eu acho que é 27, com o maior número de assinaturas de banda larga de alta velocidade por habitante. Tem a questão do e-government. De acordo com o negócio survey de Nações Unidas, Portugal ocupa o 37º lugar entre as 193 países que compõem o ranking do Índice de Desenvolvimento do e-government, ou seja, Portugal tem praticamente toda a parte de pagamento de imposto, obtenção de certidão, informações, tudo digitalizado. Hoje você, do Brasil, pode tirar certidões de imóveis, você pode tirar certidões de nascimento, você pode tirar qualquer tipo de documentação à distância, né? Os pagamentos eletrônicos também, tem o multibanco, Portugal é o país líder na execução de operações na rede multibanco também. Então, Portugal está preparado para questão de pagamento eletrônico também. Via Verde, a rede eletrônica de postagem portuguesa, é pioneira a nível mundial na gestão de postagem, também também de alta tecnologia. Com questão de cooperação internacional, existe a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que assegura parcerias internacionais no âmbito da iniciativa Go Portugal, Global Science and Technology, né? Partnership Portugal, valorizando a participação da comunidade científica portuguesa em programas de investigação bilaterais e multilaterais e as contribuições para organizações científicas internacionais no investimento de mais de 60 milhões de euros em 2019. Então, ele estimula justamente a busca de talentos internacionais e iniciativas internacionais para investirem e irem para Portugal. Fora a questão da considerada melhor qualidade de vida. Portugal é um país bom para investir, viver e desfrutar. É seguro, é considerado talvez o país mais seguro da Europa, um clima agradável, meio ambiente sem igual, boas estruturas culturais de lazer, cuidado de saúde e de alta qualidade. Além de ser o país, aliás, Portugal é chamado Lusitânia. Lusitânia vem do latim, quer dizer terra do sol, né? O Algarve é famoso pelo seu clima ameno, né? O que atrai muitos europeus do norte, justamente porque tem um clima mais ameno da Europa. O turismo. Portugal ocupa o 15º país do mundo, né? Em número de turistas, ou seja, Portugal tem uma população de 10 milhões e recebe 16 milhões de turistas, mais do que a sua população todo ano, né? Então, Portugal foi considerado também um dos melhores países do mundo para se viver. O cliente satisfeito. A Bosch alemã, por exemplo, investiu no desenvolvimento e produção de soluções e tecnologias inovadoras em Portugal para o mercado global de produtos multimídia para automóveis, porque acredita no potencial do país. As instituições da Bosch em Braga são altamente competitivas em termos de qualidade e produtividade. Isso é o testemunho do engenheiro administrador técnico da Bosch Car Multimídia, né? Portugal tem um centro de inteligência artificial muito desenvolvido. A HB Fuller,
é justamente uma empresa de etiquetas, de americana, onde ele fala também o testemunho. A nossa equipe portuguesa ganhou rapidamente reputação pelos seus conhecimentos, né, profissionais, energia, rapidez de aprendizagem, capacidade de trabalho multifuncional. Estou muito satisfeito com a qualidade das pessoas que temos vindo a contratar e a rapidez com que evoluíram, né? Mr. Malcolm Gray, diretor financeiro da HB Fuller. Então, Portugal é um país que pouca gente sabe que talvez tenha essa estrutura e essa capacidade para receber aqueles que queiram encontrar Portugal e ser uma porta de entrada para as empresas brasileiras também na Europa, até facilitado pela mesma língua e uma cultura, de certa forma, semelhante, fora as tradições históricas. Essas informações, muita gente talvez nem percebesse ou não tivesse ainda essa consciência de que Portugal hoje é um país moderno, é um país com alto nível de educação, seja a educação em todos os níveis. Cada vez mais brasileiros estudam em Portugal. Existe uma grande demanda de estudantes brasileiros que estudam lá. Então, eu acho que Portugal tem todas as condições para que o investimento e para que aqueles que queiram desenvolver suas atividades na Europa também possam lá ser bem recebidos, né? Então, essa é a nossa opinião. Eu vou passar a palavra à Daniela, que ela vai falar agora sobre os parques e outros atrativos que Portugal oferece. Muito obrigado. Tá certo. Antônio falou muito aí da qualidade de vida de Portugal, né, do que você encontra lá. A gente aqui, no nosso circuito de webinários, o que a gente quer mostrar é que existem algumas portas de entrada, e a gente escolheu hoje Berlim por ser essa mais próxima do ambiente de inovação, e Portugal tem uma cena que é muito conhecida e que tem o ecossistema de inovação brasileiro tem cada vez mais se aproximado. Então, como é que a gente encontra dicas práticas do que é que pode ser feito? Você hoje é um CEO de uma startup, ou tem uma startup no Rio Grande do Norte. Aqui eu não vou entrar no âmbito das empresas maiores, porque o mecanismo é outro. Você precisa efetivamente, no primeiro momento, já entrar com uma consultoria ou entrar um pouco mais estruturado. Mas hoje, se o que você tem é uma curiosidade de saber como é que é feito essa aproximação, o que é que eu sugiro? Quais são os caminhos que a gente conhece que são os mais corretos? Primeiro, se você não conhece o mercado português, vale a pena você olhar quais são as empresas dentro de Portugal ou dentro de Berlim, né, da Europa de uma maneira geral, quais são as empresas as startups que já oferecem um serviço parecido, ou atendem aquele público que é um público que é parecido com o seu. Porque a partir do momento que você mapeia essas empresas, e aí tem alguns caminhos, eu vou compartilhar já minha tela para mostrar para vocês, mas quando você começa a identificar que empresas são essas, você pode, de repente, pensar parcerias, ver no primeiro momento se você não consegue colocar a sua empresa de uma maneira mais competitiva dentro do mercado, mas você pode fazer o que chama de joint venture, é juntar a sua empresa com a empresa que tem lá, você faz uma parte do serviço, a outra faz lá, você conhece o que é que as empresas estão desenvolvendo, até para ver se sua startup tem competitividade para entrar no mercado, porque não adianta fazer um investimento imenso para estar em outro país, não adianta ter um investimento de pessoas para mandar para outro país, para fazer visita técnica, que é muito importante, mas se antes você não entende se sua empresa tem efetivamente uma competitividade. Porque é verdade que as empresas europeias têm uma competitividade maior, mas é verdade também que a mão de obra brasileira, a qualidade do que está sendo feito hoje no Brasil, também tem ganhado muito mais espaço e tem ganhado interesse do cenário europeu, principalmente dos investidores. Então, vou compartilhar aqui com vocês os caminhos. Eu selecionei aqui, eu vou mostrar aqui o site, que fica mais fácil. Como é que na prática faz isso? Existe um site chamado techparks.pt, que você vai encontrar todos os parques tecnológicos de dentro de Portugal. Você vem aqui, associados. E aqui nos associados, ó, deixa eu ver se ele está abrindo aqui. Deixa eu ver se ele foi. Pronto, agora. Aqui nos associados você consegue encontrar todos os parques tecnológicos. Então, o que é que você faz? Gasta tempo
Claro, gasta tempo, mas você consegue entrar dentro dos parques e ver quais são as empresas que estão instaladas dentro daquele parque. E aí você pode ver também se você consegue, num primeiro momento, ok, não consigo ir com minha empresa toda, mas deixa eu ver qual é o parque que me aceita aqui por uns meses de coworking. Eu começo a trabalhar lá, começo a ver, faço os meus testes de validação de mercado, prospecto novos clientes, e aí sim, efetivamente, depois você vê se vale a pena ou não abrir uma empresa em Portugal para entrar na Europa. O que é que se tem feito hoje do ponto de vista de startup? Normalmente as startups entram em contato no primeiro momento com os parques, principalmente aqueles que têm mais afinidade. É possível que o Parque Metrópolis já tenha proximidade com alguns parques, ou se não tiver, vale muito a pena entrar também aqui no Tech Parks e começar a fazer essa aproximação. Por quê? Porque às vezes não sai necessariamente uma internacionalização, ou não sai um negócio no primeiro momento, mas saem parcerias que facilitam depois que a empresa de vocês cheguem no mercado europeu. E Portugal é tido como uma porta de entrada mesmo, pela facilidade da língua, pela facilidade de adaptação, pelo mercado ser um mercado que é parecido com o mercado brasileiro, não é? As empresas, o português já está muito acostumado aos serviços brasileiros, de uma maneira geral. Então, você não tem aquela adaptação que é tão pesada. Eu vou compartilhar aqui um outro site com vocês para entender um outro caminho. Então, no primeiro momento, a minha dica é: entra no site, nos parques tecnológicos, vê quais são as empresas que têm que são parecidas com a de vocês e comecem a fazer networking, comecem a conversar com essas pessoas, comecem a ver o que é que pode ser feito, vejam o que é que elas estão participando, veja quais são os eventos que elas estão indo, o que é que elas estão consumindo, como é que, de repente, se é um aplicativo, aqui no Rio Grande do Norte tem uma startup que se chama iFeira, ver o que é que do mesmo serviço está sendo feito lá, porque você consegue efetivamente criar parcerias ou entrar de outra maneira. Você já vê, opa, o meu modelo de negócio não casa, mas se eu adaptar um pouquinho, resolve. E aí eu vou compartilhar também para mostrar um outro site para vocês, que é para vocês irem também, que é o deixa eu abrir aqui que ele está... são os investimentos portugueses. Onde é que vocês conseguem... cadê ele? Deixa eu ver. Ele abriu o Skype. Só um segundo, que ele está sem... Ele não veio a tela para mim. Quais são os financiamentos que se tem, que vocês conseguem entrar dentro desse site, chama Portugal Inovação, e aí vocês vão conhecer o H20, o Portugal 2020, e agora eles estão com um fundo novo que se chama Portugal Inovação Social, onde eles estão, o governo português está financiando... ele não está abrindo aqui para mim, mas deixa eu falar dele para vocês. O site se chama... vou colar aqui na caixinha de diálogos. É inovaçãosocial.portugal 2020. O que é que acontece? Nesse site, vocês conseguem achar todas as linhas de financiamento do governo português. E aí o governo português, ele financia de algumas maneiras. Por exemplo, existem fundos peraí, para todos. Pronto, foi para todo mundo o link aí. Existem fundos de investimento português que financiam, sobretudo, startups ou empresas que são de cooperação internacional, ou seja, que tem algo já em outro país, e eles visam muito o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro tem uma mão de obra, que é uma mão de obra que eles entendem como qualificada, e o brasileiro é muito inovador. Às vezes a gente perde na qualidade técnica, no desenvolvimento, que não está tão na frente, mas o brasileiro é visto como inovador. Então, esses fundos de pesquisa, eles financiam para que sua startup, por exemplo, consiga chegar no solo português, se instalar, consiga fazer a internacionalização, ou consiga, quando você está falando de cooperação internacional, e as universidades, eles olham com muito carinho, existem fundos de pesquisa que você consegue fazer isso também, e é uma porta de entrada que é a mais... Eu não vou dizer que é a mais segura, mas talvez a mais fácil, porque você tem, como o Paulo falou na Europa, que são fundos que são investimentos a fundo perdido. Isso significa que não é um empréstimo, é um dinheiro que o governo deposita na sua startup, um dinheiro que o governo deposita na sua empresa, porque ele entende que essa empresa vai crescer e que essa empresa vai gerar negócios para o país. E agora, no Portugal Social,
esse é um financiamento que eles fazem para inovação que tem um impacto social, ou seja, você desenvolve algum serviço, como o do Covid, por exemplo. Se sua empresa desenvolve alguma tecnologia ou desenvolve algum serviço que efetivamente melhora no controle do Covid ou ameniza o impacto da doença, por exemplo, vocês têm como se inscrever lá no fundo e mostrar que, sim, é possível, e eles dão, claro, existe uma banca avaliadora, mas em via de regra, aquilo que eles entendem como inovação, eles investem. Ou seja, você mitiga o investimento que você faz para entrar no outro país, porque existe, de verdade, um investimento real quando você vai abrir mercado em outro país, existe o de teste como vocês viram nos outros webinários, de validação de mercado, existe o esforço para você mandar uma equipe para lá, mas quando você já vai conhecendo o que há de investimento, seja na Alemanha, seja em Portugal, seja em outro país, outros países também têm. Portugal e Alemanha são países que são tradicionalmente mais fortes em inovação e tecnologia. Então, existe um investimento mais forte do governo, existe uma abertura maior, existem parques tecnológicos prontos para receber vocês, e existe essa vontade de que haja efetivamente o comércio exterior, até muito mais do que a internacionalização, mas que haja essa troca de conhecimento, porque é importante também para que se mantenha a competitividade. Quando você vê o que está acontecendo em outros países, quando você junta tecnologias, quando você junta expertises, ganha todo mundo. E os países europeus, de uma maneira geral, estão mais abertos a isso. Eu vi aqui que tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui o que é que a Leonai está dizendo. Que seria legal enviar todos esses links por e-mail. Eu vou disponibilizar esses links, vou pegar os links lá do Paulo e vou disponibilizar. O Anderson está dizendo que o Parque Metrópole fez a primeira articulação com o IPN, que é o Instituto Pedro Nunes, é o instituto que eu trabalhei dentro, é um instituto que é maravilhoso, ele tem a parte de incubação, que é muito forte, e ainda tem isso. Portugal tem muitos programas de incubação. Então, do mesmo jeito que você faz um esforço aqui dentro do Brasil para encontrar uma incubadora, para fazer com que sua empresa cresça, para fazer com que sua empresa ganhe mercado, você pode fazer a mesma coisa em solo europeu. O que é que muda? Muda que você ganha competitividade. Uma empresa que está no solo europeu, ela tem muito mais força de barganha dentro do Brasil. Então, a ideia de internacionalizar não é só para ganhar força internacional. Hoje a gente tem a discrepância do câmbio, ou seja, você faz um investimento para estar em outro país, mas o retorno também é muito maior, porque você tem uma moeda que é muito mais forte. Se você vai vender em Portugal, você vai vender em euro. O euro hoje acho que está 6-1, ou quase 6-1. Eu já nem sei como é que está na Alemanha, Paulo, mas eu imagino que não esteja muito diferente, né? Os investimentos para atrair empresas. Então, os países europeus querem as empresas, porque se entende que a inovação pode ser de qualquer país. Vem, estamos abertos, vamos investir em vocês, cresçam, desenvolvam aqui, a propriedade intelectual se discute depois, mas é possível fazer isso. Então, hoje o nosso objetivo é esclarecer quais são as oportunidades de entrada. Eu diria, a oportunidade de entrada é sempre por financiamento, a oportunidade de entrada é sempre junto a parque tecnológico, para as empresas de inovação, é sempre junto com o parque tecnológico, porque ninguém vai ajudar vocês mais do que quem efetivamente já desenvolve ações nessa área. Então, vale a pena participar e seguir os parques tecnológicos, sobretudo as empresas que vocês têm a facilidade, para ver quais são os webinários que está tendo, quais são as formações que estão tendo, quais são as disputas que eles estão entrando. Portugal tem o Web Summit, que é o maior evento que se tem dentro, ou que se diz que é o maior evento de inovação que se tem dentro da Europa, onde você tem... Diga lá, Antônio. Eu queria dizer o seguinte também, existem outros tipos que eu nem falei, igual da Anvisa, onde você investindo $500 mil em um imóvel, você adquire o visto de permanência, etc. Existe também $250 mil, você gerando 10 empregos, você também tem um visto temporário de permanência. E existe também algumas coisas interessantes em Portugal. Agora mesmo a legislação mudou com relação aos descendentes de portugueses, brasileiros descendentes de portugueses. Até você tem um avô que foi português, hoje você pode adquirir a nacionalidade. Não, antigamente tinha a questão de você tinha que provar um relacionamento com a comunidade,
Mas hoje não. Hoje basta você falar português, já é uma presunção que você tem a proximidade com o país, né? Como todo brasileiro fala português, já é a presunção de que todo brasileiro, na verdade, que seja neto, pode requerer a nacionalidade. Existe também o Estatuto da Igualdade de Direito, ou seja, o brasileiro que resida em Portugal por 3 anos, ele pode pedir a igualdade de direitos, ou seja, ele não perde a nacionalidade e ele adquire o direito de votar, por exemplo, em Portugal. Ele naturalmente vai perder o direito de votar no Brasil, mas vota lá, vai ter uma carteira de identidade igual do nacional, não vai ter passaporte, mas ele vai ter a carteira de identidade, vai poder votar como um cidadão português, né? Mesma coisa do cidadão português no Brasil. Depois de 3 anos, também é o Estatuto da Igualdade, né? É quase igualdade para os países lusófonos. Então, tem essa facilidade também para o brasileiro que também seja descendente, e até os brasileiros que, por acaso, sejam também descendentes de judeus sefardistas, têm o mesmo direito. Se provar que justamente foram da diáspora dos sefardistas para o mundo, também tem o direito à nacionalidade portuguesa e adquirir originalmente, né? Então, são coisas que, de certa forma, facilita para o brasileiro em Portugal também essa facilidade, né? Existe muitos descendentes de portugueses aí no Rio Grande do Norte também, né? Então, eu acho que é um campo que também pode ser explorado, o que facilitaria. Sim. E aí, só como última dica, também vale muito a pena, eu vou compartilhar rapidamente com vocês o exemplo do Açaí Concept. Açaí, acho que tem aí também no Rio Grande do Norte. Açaí Concept era uma empresa de venda de açaí. Açaí não era um produto conhecido em Portugal, ou do gosto comum, nem todo mundo gosta de açaí. E o que é que foi feito pela empresa? A empresa abriu primeiro um quiosque pequenininho. Ele foi como esquema de startup, ele já foi para escalonar, ele já foi sabendo que ele queria entrar na Europa como um todo, e a porta de entrada era Portugal. Então, o que foi que ele fez? Ele fez muito parecido com o que o Paulo fez. Primeiro chegou lá, abriu, mapeou alguns pontos, começou a distribuir o produto pouquinho, depois abriu o primeiro quiosque, e a partir daí ele foi misturando açaí com itens próprios de Portugal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o costume de comer açaí com banana. Lá eles eram açaí que é muito parecido com a fruta do conde, aquela que é ver com pitaia, ou a fruta do dragão. Então, foi a maneira que eles encontraram de fazer essa transição cultural, né? Isso é um exemplo muito, muito pequenininho, mas muito prático do que é que pode ser feito. Meu serviço é de software. Veja primeiro o que é que tem. Se o país, sobretudo Portugal, tem uma demanda para isso. E a maneira mais fácil de você fazer isso é entendendo quais são os seus potenciais clientes, olhando para eles, ver o que é que eles desenvolvem. E aí a Câmara pode ajudar marcando conversas individuais com vocês para entender qual é a necessidade de vocês e fazendo esses contact points, colocando vocês em contato com empresas que de alguma maneira vai gerar conhecimento para vocês e que vai gerar também expertise. Anderson fez aqui alguns comentários. Perguntou para a gente, cadê? Para Paulo. Paulo, tenho 3 comentários para você. Em uma conversa anterior, o senhor falou um funil de entrada que as empresas brasileiras poderiam fazer para entrar no mercado europeu através de Berlim. Poderia comentar um pouco mais sobre esse funil? Falando também... Estás escutando, Paulo? Sim, estou escutando, só estou escutando. Fiquei pensando se estava ou não. Poderia comentar um pouco mais sobre esse funil, falando também das 3 formas de constituição de empresas e o processo de visto na Alemanha? A segunda pergunta é: como as empresas brasileiras poderiam acessar os fundos de investimentos da Alemanha? E a terceira é: a língua é uma barreira para os brasileiros? Só com o inglês já é possível abrir muitas portas? Então, vamos começar de trás para frente. Eu também vi o comentário antes. A língua alemã não é nenhuma barreira, porque aqui Berlim é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Todo mundo fala inglês. Tu vai para o supermercado, faz as compras em inglês, tu vai para
dentista, o cara tem até dentista brasileiro, coisa assim, então a infraestrutura, língua não é problema. E, inclusive, tem também os Sebrais e as outras empresas que estão aqui instaladas para ajudar. Em relação à língua. O alemão, sim, com o tempo, mas todo mundo aprende. Por exemplo, a esposa do João, meu sócio que veio do Brasil, em meio ano de curso de alemão, estava falando alemão. Então, isso também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O funil, deixa eu ver o que ele entende pelo funil. E as 3 formas de empresas. O funil que eu falei, digamos assim, não é necessariamente inicialmente um funil. São, por exemplo, depende da fase em que a empresa se encontra. Se a empresa ainda não sabe e precisa de conhecimento, aí é a imersão. Ela vem aqui, ela conversa com as pessoas, a gente leva ela no Berlin Partner, que é a entidade aqui que eu mostrei que tem todas as formas ali, com o acesso às incubadoras, aceleradoras, tudo, e lá eles têm conversas e praticamente entendem como funciona o ecossistema. Depois, na constituição das pessoas, aí tem aquela coisa, eu acho que vai entrar naquele ponto ali, a microlimitada, a plena e a comandita. É muito fácil abrir uma empresa aqui. Praticamente um brasileiro que for abrir uma empresa que precisa só do seu passaporte e um comprovante de endereço. Com isso, tu monta uma empresa no tabelião, 2 dias, vai para o banco, abre a conta, deposita o aporte de capital societário, o tabelião leva para o registro na junta comercial, pronto, montada a tua empresa. Abre uma conta no banco e começa a tocar a atividade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. No pior dos casos, tu faz uma conta no banco digital, também um banco Penta, tudo isso são solares da vida, muito fácil. Como as empresas brasileiras podem acessar os fundos de investimento da Alemanha? Através de uma pessoa jurídica. Para acessar um fundo de investimento, tu tem que ter constituído uma pessoa jurídica aqui, porque só através de uma pessoa jurídica tu tem como acessar esses fundos de investimento. E aí, isso também não são os fundos de investimento, isso são para os investidores anjo, isso são para as coisas de venture capital, isso tudo tu faz a partir da existência de uma pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica, ela requer um certo investimento, mas vou também dar uma ordem de grandeza para vocês entenderem o que é. Por exemplo, se tu está falando de nem na micro limitada, estou falando agora já de uma limitada plena. Vamos falar de uma micro. Uma micro, tu precisa ir para a constituição, tu calcula aí por cima uns 1.500 euros para constituir e uns 600 euros, 800 euros mensais para tocar ela. Ou seja, tu tem um custo unitário de constituição e tu tem depois custos aí de uns 800 euros para tocar a empresa. Isso já engloba contabilidade, isso já engloba incubação, já engloba sede jurídica e assim por diante. Ou seja, qualquer operação que tu vai fazer que seja viável, tu já paga o custo da entidade, da pessoa jurídica, sem problema algum. Por isso que o pessoal muitas vezes não tem noção do que é a ordem de grandeza. Pode olhar lá no guia de internacionalização, também as diversas estruturas e suas ordens de grandeza estão descritas também. Respondida a pergunta, o que mais? Eu acho que sim. Deixa eu ver, acho que eu estou sem som. Vocês estão me escutando? Eu estou aqui sem saber se eu... Pronto, voltou. A Bartira está perguntando se a gente poderia dar indicação de meios para mapear as empresas, as famosas Born Globals. Você tem algum meio de mapear? Aí que está. Mapear Born Global, por quê? Eu não entendo por que mapear Born Global. Eu acho que a questão é o contexto da Born Global. O que é uma Born Global? Vamos entrar um pouco nas Born Global. Born Global é uma empresa que, desde a sua vertente, da ideia de negócios, ela começa a atuar no ambiente internacional. É praticamente um empresário que tem uma ideia, por exemplo, uma empresa de açaí. Vou pegar a empresa do açaí. Ele tem a ideia da empresa do açaí, monta a pessoa jurídica já na Alemanha e já começa a tocar o açaí por aqui. Isso é uma Born Global, por definição. Ou seja, Born Global é tudo aquilo que tu monta já com uma estrutura internacional de cara. A Bartira está dizendo que ela é doutoranda. E aí eu vou te dar, eu não sei se é uma dica, Bartira, mas talvez seja um caminho. As empresas europeias, de uma maneira geral, as empresas portuguesas, elas já nascem assim. Como os países são muito pequenininhos, né, na Europa, se for comparado com o Brasil,
Então, o que todas as empresas, de uma maneira geral, ou pelo menos 80% delas, elas já começam fazendo negócios com outros países. Então, ela tem na base dela a internacionalização, que para a gente ainda é um tema um pouco distante, para as empresas portuguesas, para as empresas europeias de uma maneira geral, elas já nascem dessa maneira. Eu não sei se existe dentro do conceito mais formal de Born Global, se tem uma definição mais específica, mas de uma maneira geral, se você pegar as startups, por exemplo, portuguesas, acho que 80% delas, um pouquinho mais, todas elas vão se encaixar nesse conceito mais geral que o Paulo falou, porque elas não vendem só para Portugal, elas começam, por exemplo, fazendo operação fora de Portugal para vir para Portugal, porque o que acontece? A mão de obra portuguesa é uma mão de obra mais barata em comparação com outros países da Europa, o custo de vida. Em Portugal, por exemplo, é mais barato do que um custo de vida na França. O valor do empregado em Portugal é um valor diferente, é mais baixo do que um valor de um mesmo profissional na Itália. Então, as empresas, de uma maneira geral, acho que o caminho também mais fácil para você fazer isso é entrar em contato com os parques tecnológicos. O Instituto Pedro Nunes é um parque que talvez te ajude mais, porque eles têm essa abertura mesmo, é um dos parques mais conhecidos de Portugal, e que vai poder te ajudar nisso. Eu conheço algumas empresas de tecnologia que já atuam em outros países, antes mesmo de atuar dentro de Portugal, que eu posso passar depois para você, para ver se você consegue, se elas já nasceram, se elas tinham no DNA delas, elas já sabiam que estavam nascendo como uma Born Global, ou se foi só uma estratégia de negócio sem saber muito se eram dentro de uma teoria ou não. Mas posso te passar também. Você pode me mandar um e-mail, falar comigo no WhatsApp, que aí eu consigo te ajudar nisso, te ajudar a mapear junto dos parques de tecnologia. E para a gente encerrar, só a questão do visto, que muita gente fica em dúvida, existem alguns caminhos. Existe o Golden Visa, que o Antônio falou, não é? Mas existe também, quando você vai abrir uma empresa em Portugal, você consegue também mostrar se você vai empregar pessoas lá, se você vai gerar empregos lá. Por exemplo, no caso do Açaí Concept, a ideia era a empresa brasileira, né? Mas quando abriu lá, ela abriu como empresa portuguesa. Ela estava gerando renda lá, ela estava deixando lá, ela não mandava nem sequer o lucro para o Brasil, não é? Então, existem caminhos e o governo facilita, porque hoje a gente está numa posição onde os governos estão facilitando a entrada em seus mercados, porque a gente precisa, por causa da pandemia, a pandemia foi ruim em muitos sentidos, mas nesse foi muito bom para as empresas, porque os países estão de braços abertos, esperando que essas empresas se instalem lá, principalmente as de tecnologia, porque eles querem muita inovação, e aí eles facilitam. Então, é uma conversa que se consegue mais facilmente. Os próprios parques tecnológicos também, se vocês se instalam lá dentro, eles têm políticas também para facilitar o acesso de vocês. Então, é assim, vão atrás, conversem, falem com os parques tecnológicos. O caminho mais fácil também, câmaras de comércio, independente de ser a brasileira, de ser a portuguesa, mas o país que você quiser entrar, converse primeiro com as câmaras de comércio. A gente aqui tem uma série de ações que conseguem, eu particularmente, que meu background é de inovação, então eu estou sempre muito próxima da cena de inovação. Conversem com a gente, digam quais são as suas dores, as suas dificuldades, qual o ponto que você está, se tem que fazer estudo de viabilidade de mercado, não tem dinheiro, como é que isso se faz de uma maneira prática e menos onerosa para vocês, que tudo é possível. O que precisa ficar muito claro nisso é que internacionalização é para toda empresa. Pode não ser neste momento, mas você não precisa necessariamente neste momento pegar tudo que você tem e jogar em outro país, mas você pode entrar num dos funis ali do Sebrae, para onde é que eu vou nesse momento. Então, acho que é isso, a mensagem final, né? A gente fechou o webinar com as oportunidades de entrada, e as oportunidades de entrada estão aí para todo mundo. Vejam qual é o nicho de vocês, vejam quais são os países que têm uma cena mais forte nesse nicho, liguem, vão atrás, entrem no site, mandem e-mail, façam networking, gasto inglês ruim, não tem problema. Quando eu comecei, meu inglês era muito ruim também, mas a pessoa engole, vai lá na fé, começa a conversar, porque negócio... Uma vez, há uns meses atrás, eu fiz uma entrevista para um podcast da Câmara com
o head de internacionalização da Câmara Portuguesa em Portugal. E aí, a gente conversando sobre muitas coisas, eu fiz assim, mas então, a mudança do presidente, tudo isso impacta, não é, nas empresas, e ele disse uma expressão que serve para tudo. Dani, quem quer fazer negócio, faz negócio em qualquer língua, de qualquer jeito. Se o negócio é bom, você vai fazer. Então, assim, não se preocupe. Vão atrás de fazer seu negócio, vão atrás de entrar nos países que têm mais interesse e comecem. Perguntem, vão atrás de Rodrigo, vão atrás do Anderson, enche o saco da professora Ângela para ver os fundos de cooperação internacional. Comecem por algum momento, por algum ponto, que em algum momento as coisas vão. Acho que é isso. Fechamos? Anderson, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Acho que foi uma excelente aí enfim, toda a trajetória que nós fizemos. Acho que fechamos aí da melhor forma que foi possível. Mas eu também queria aqui passar para o Anderson, até porque, como a gente brinca, né, o nosso embaixador aqui da rede, eu acho que os demais integrantes aí, né, das instituições das redes, acho que ele quer dar a palavra também para o pessoal se pronunciar, e aí passo para o Anderson. Primeiramente, obrigado, Rodrigo, e agradeço também a Antônio Mário, Paulo e Daniela pela fala, né? O Hugo iniciou também sobre um pouco dessa rede, falando um pouco já do que eu ia comentar. Assino embaixo em todas as questões que ele colocou. E minha fala realmente é de agradecimento, né? Nesse último evento que a gente está desenvolvendo junto, eu agradeço a cada um dos membros da rede Potiguar de Fomento à Internacionalização, que a gente acabou criando, né, este ano. A citar esses partícipes, a gente tem a REPIM, o FRN, Prefeitura de Natal, SEDEC, RN, né, o SEBRAE RN, e muito obrigado, então, por concretizar e se manter aberto para continuar essas ações voltadas ao fortalecimento das empresas potiguares através de sua internacionalização, né? Com certeza, a formalização desta rede ainda contará com a presença, como a Daniela colocou aí, do PAX, bem como também da FIERN, né? Ela mencionou a professora Ângela, que é a assessora especial aí que está à frente do PAX, e por isso, em 2021, estaremos criando um programa de internacionalização para as empresas do RN. Por isso, também acredito que esse ano promete um início revolucionário nesta temática, né? Falando nesses primeiros passos, devemos registrar o apoio especial do Parque Tecnológico Metrópole Digital, que por meio da estrutura do Instituto, né, Metrópole Digital e da UFRN, foi possível criar a marca Internacionaliza RN e coordenar também o processo de divulgação de cada webinar junto com os demais parceiros, né? Adicionalmente, precisamos fazer um agradecimento mais que especial à Câmara Brasil-Portugal. Para quem está aqui presente, para ter uma ideia do que foi feito este ano nesse sentido, a gente pode fazer uma analogia de que o nosso Estado estava caminhando na temática de internacionalização e capturando, de fato, já alguns resultados, mas eram pontuais, individuais, né? E a Daniela, aí um agradecimento muito especial à pessoa da Daniela mesmo, que nos colocou dentro de um foguete e nos deu combustível para alçar voos, esses primeiros voos, né? E que, com certeza, agora, junto com o Antônio, com o Paulo, com essas parcerias que ela, junto com a Câmara, vem colocando webinar após webinar, bem como nas nossas conversas entre os webinários, né? Vem conectando a gente vai conseguir, de fato, fazer uma política pública de internacionalização no Rio Grande do Norte e Natal, né? Estaremos construindo isso em 2021, com o apoio deles, com certeza, e com uma equipe muito forte, formada pelas pessoas que vieram acompanhando cada um desses webinários e a organização que a gente vem fazendo, como citar a secretária Joana, a Hermana, o Hugo, que estava aqui no início e falou no início, o David do SEBRAE, a professora Ângela, que está aqui presente também, bem como a equipe aí do Instituto Rodrigo, da UFRN, né? Rodrigo, Romão, a Daniela e Marcelo, e os secretários, Márcio e Renata, também, né? Da secretária de Relação Internacional Interinstitucional da UFRN. Então, é realmente uma fala de agradecimento e gratidão mesmo. Realmente a gente fica aqui no Rio Grande do Norte muito grato por todo o apoio que vocês vêm dando.
E que bom que as nossas empresas conseguiram capturar essa ideia e vem participando do início ao fim de todos esses eventos, né? Começamos com promoção e formação, capacitação sobre o tema, e um último webinar mostrando assim, olha, como se faz é assim, para entrar no mercado internacionalizar através de Portugal e da Alemanha. Então, eu acho que foi muito bem construído esse programa, tá? Muito obrigado mesmo a todos que participaram assistindo e participaram dando apoio, né? Como o Rodrigo colocou, eu abro, inclusive, também para Joana, que já tinha comentado que gostaria de falar, e qualquer um dos demais parceiros aí, ou futuros parceiros que estão trabalhando conjuntamente, né? A professora Ângela está aqui, mas que já faz parte do Comitê de Internacionalização do próprio parque também, tecnológico Metrópole Digital, que é o Comitê de Internacionalização Empreendedora da UFRN. Eu abro primeiro para a Joana, então, e para os demais que quiserem falar também. Boa tarde a todos e a todas. Minha fala é muito breve também, mas de agradecimento e de muita satisfação, né, por poder integrar essa rede. Para nós é muito importante, como eu disse na reunião que a gente teve essa semana, internacionalizar todos esses assuntos, né? Mas antes, todas essas empresas, mas antes trazer isso para dentro da Prefeitura do Natal, né, para dentro dos nossos projetos, dos nossos programas, e com certeza a gestão do município e as secretarias estão à disposição para contribuir. Para nós, que ao longo dos últimos anos temos obtido alguns avanços, né, principalmente relacionado, por exemplo, como já foi citado aqui, o apoio ao parque, né? Desculpe, eu recebi uma ligação aqui que eu estou no telefone. O apoio ao Parque Tecnológico, né, Metrópole Digital, e também, mais recentemente, junto ao PAX, que vem aí se desenvolvendo, né, a partir da coordenação da professora Ângela. Então, a gente já tem a oportunidade de, em 2021, trabalhar, por exemplo, como uma contrapartida desse PAX, a educação empreendedora dentro das escolas do município. E isso, com certeza, vai ser muito significativo. No futuro, a gente vai colher esses frutos, né, gerando novas perspectivas para esses alunos e ampliando essa discussão para 100% das escolas futuramente, com certeza. E aí, mais agradecer pela oportunidade de falar, dizer que a equipe, né, principalmente através de Hermana, que tem acompanhado mais diretamente as discussões dos webinars e falado com o professor Anderson, por exemplo, sobre essa formalização, né, de nós integrarmos a rede e demonstrar o interesse total do prefeito em continuar. Como eu disse na reunião também, a gente recentemente teve esse contato com ele, né, que ele reafirmou que a gente tomasse as providências necessárias para fazer com que isso aconteça, né? A gente fomenta essa discussão no município, a gente apoie da melhor maneira possível as empresas, né? Tanto no âmbito do município quanto a partir da rede para a internacionalização. Então, obrigada a todos. Contem conosco aí. Inclusive, nós estamos no ponto assim de instituir a nossa sala do empreendedor dentro do município, vai ser através da Sempla, e a partir dela a gente também vai ter esse contato mais direto com os empreendedores, né? As empresas já estão bem encaminhadas, vamos dizer assim, mas para quem quer estar começando, se inserir nesse meio, a gente vai estar disponível para orientar e para dialogar com a população mesmo, né? Desde o pequeno empreendedor até aquele mais, como é que eu posso dizer, mais robusto já, tá certo? Então, obrigada a todos. Posso? Eu disse que pode. À vontade, professora. Pode, professora, sempre. Então, você tentar ser breve, né? Porque ainda tem outras reuniões. Quero parabenizar, né, todo o grupo organizador, Anderson, Rodrigo e todos os parceiros aí, a Daniela, né, e o Antônio por participarem aí como um pilar importante, né, para apoiar a internacionalização dos nossos projetos aqui no Rio Grande do Norte.
Então, Rodrigo, acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né, que é completar, e completando, aperfeiçoando o projeto de internacionalização do Parque Metrópole Digital e fazer com que, aprendendo as lições, né, e seguindo junto, fazer o PAX ser implantado já com essa perspectiva internacional, né? A gente já colocar essas diretrizes no nosso plano do Parque Tecnológico. Então, eu cumprimento também, já agora no final, mas cumprimentando e parabenizando o Paulo Henrique e o Antônio Mário, juntamente com a Daniela, que trouxeram mais informações sobre trabalhar com Portugal, não é? Para as nossas empresas trabalharem indo para Portugal, ou já dialogando com Portugal via parque, ou até outras empresas mesmo, porque aqui a participação da SEDEC, da Fierne, mesmo uma empresa que não esteja no Parque Tecnológico, vai se beneficiar dessas diretrizes, dessas informações que vocês trouxeram. E que bom que ouvimos hoje essa informação sobre esse centro empresarial lá em Berlim. Paulo, fiquei encantada com essa possibilidade, não conhecia essa estrutura e essa política de apoio às empresas, né, ao desenvolvimento empresarial, aos negócios na Alemanha, não é, lá em Berlim. Fiquei bem animada, porque são duas portas, né? Lembrando que o Rio Grande do Norte fez um encontro aqui, não sei se você participou no ano passado, o EBA, né? Tivemos um encontro Brasil de negócios, Brasil-Alemanha. Nós participamos como projeto da UFRN, junto com o Metrópole Digital, mas mesmo naquele encontro, eu, pelo menos, não tive tempo de ver tudo e não conheci o Sebrae. Então, acho uma oportunidade bem singular, bem diferente e desafiadora, mas possível, principalmente possível. O que se mostrou aí é que há grandes possibilidades para quem tem a vontade e o desafio aí de internacionalizar o seu negócio, né, a sua empresa. Então, fico muito feliz com a realização desses webinários aqui. Foi muito bem planejado e deixa um caminho, né? Aliás, deixam caminhos, né? E muita informação para a gente trilhar e aproveitar. Obrigada, Daniela, por ter ajudado esse projeto no Rio Grande do Norte, e nós vamos seguir juntos, né? Lado a lado, para ir ampliando e ajudando os projetos de parque, né? Na internacionalização, e as empresas também. Obrigada e parabéns. Obrigada, a gente que agradece. Veja, o objetivo é exatamente esse, trazer informações, fazer contatos para vocês. Veja, professora, só em saber que a senhora conheceu o Sebrae e que isso já abre possibilidades, já é um ganho muito grande, porque aí a gente consegue disseminar. Eu também queria agradecer muito a todos vocês, principalmente ao Anderson e o Rodrigo, que está em contato comigo quase que semanalmente. Eu estava brincando antes que o Tércio já não me aguentava mais, mas o importante é isso. Se as empresas que estão aqui, que acompanharam até o final, que viram, e que o Elionai, por exemplo, que está desde do princípio, se uma empresa dessa jornada toda, só uma, já conseguir, já é um feito muito grande. E aí, para os próximos passos que a gente tem, aí eu já agradeço a Joana também, é começar a capacitar, que se aqui foi um grande apanhado de internacionalização como um todo, num próximo momento, a gente desenhar um planejamento estratégico efetivo para que essas conexões sejam criadas, para que vocês, gestores, consigam criar também, para que o Parque Metrópole já comece o PAX junto com outros parques portugueses e europeus de uma maneira geral, colocar vocês nesse circuito, colocar a UFRN junto dos fundos de pesquisa, porque tem de cooperação internacional, precisam que a universidade participe. O fundo só participa se tiver uma participação, se uma universidade participar. Então, é criar essas capacitações. Ver com Joana, ver com o Hugo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
como é que a gente viabiliza isso para que a gente consiga, de verdade, no final dessa jornada, ter um resultado concreto, que é o que todo mundo quer. A gente quer que mais empresas cheguem lá e mais ainda, que a gente falou numa conversa preliminar. No momento que as empresas de um estado chegam com mais volume no país, chegam 2, chegam 3, começa a ter essa visibilidade, os investidores daquele país começam a olhar para o seu estado com mais carinho, começam a olhar para trazer empresas para o seu país. Isso aconteceu aqui em Pernambuco, no Porto Digital, acho que é um exemplo mais concreto que a gente pode falar. O Porto Digital hoje tem a FCA dentro, tem o Hub da Accenture, e isso começou num movimento muito pequeno e muito parecido com esse. O Antônio está aqui, que participou disso lá atrás, foi secretário de Desenvolvimento Econômico também, mas foi um grupo que se formou organicamente, exatamente como a rede está se formando, muito pela participação do Anderson e do Rodrigo, que puxaram isso, e a partir disso uma coisa maior surgiu, que foi o Parque Tecnológico, e todo o desdobramento que ele tem hoje, o impacto que ele tem dentro da economia do Estado. Hoje o parque é referência mundial, e se a gente está falando de um parque que tem 15 anos, a gente não está falando de uma coisa de outro mundo. E ele nem virou referência no último ano, já é referência há muito tempo. Isso pode acontecer dentro de Natal e do Rio Grande do Norte. E eu acho que está muito perto, porque é um movimento muito parecido. E ver vocês aqui, as empresas, principalmente as startups participando, a gente aqui tem o que se chama de tripla hélice, né? Que é o governo, a sociedade civil e a universidade junto. Eu diria que aí existe, inclusive, o pilar das próprias empresas, das próprias startups, entrando também e participando disso, sentindo parte, ou seja, já começa um pouco mais robusto, começa de um outro ponto, começa com outro referencial. E aí vejo Ana falando do apoio ao empreendedorismo também aí, só reforça isso, quando você já começa a pensar em empreender e começa a vislumbrar o mercado internacional, você já começa com muito mais força, já começa de outro ponto também. Nem sempre a jornada é fácil, mas certamente a jornada é muito, os ganhos são muito maiores, e não só estou falando nem de ganho financeiro, estou falando de ganho de aprendizagem, de maturidade, de posicionar estrategicamente sua empresa aqui dentro do Brasil e, consequentemente, fora. Então, acho que ao final dessa jornada vimos muitas coisas, fizemos contatos muito importantes. Um dia desse, como se chama o diretor do Sebrae? David? Não, é o que estava participando. David me ligou pedindo o contato Ai, como chama? A minha memória é péssima. Que participou com a gente do primeiro webinar que abriu para a gente. Raquel Kibre, me pedindo o contato da Raquel. Isso mostra que ele já está pensando em projetos, já está pensando em outras coisas. Então, as conexões foram criadas. As sementes já foram plantadas e certamente a gente vai colher aí resultados nos próximos meses, nos próximos anos. Muito obrigada a todos que estão aqui até o final. Quer dizer alguma coisa, Antônio? Para a gente finalizar, que a gente já passou aqui muito. Não, eu quero parabenizar a todos, né? Parabenizar também o colega da Alemanha e dizer que eu acho que o Porto Digital em Pernambuco é uma referência e não tem por que não se criar um Porto Digital de Natal. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem tudo, tem as condições humanas, a capacidade técnica, e o que está provado com isso vocês realizaram aí, né? Então, eu acho que Daniela falou muito bem. Daniela é nossa diretora de internacionalização, está cumprindo seu mistério com destaque, né? E eu acho que é isso. A gente precisa trabalhar, se unir, desenvolver, que, na verdade, o mercado internacional é uma extensão do mercado nacional. Então, é só a gente trabalhar nesse sentido. A gente pensar que a gente negocia com o Rio Grande do Sul, que é quase a distância de Lisboa, se não fosse pelo mar, né? E, inclusive, na Europa não tem nem as fronteiras fiscais que a gente tem no Brasil, né? Então, acho que está aberto o caminho. Eu acho que a gente precisa agora continuar, né? É justamente o que o Daniela disse. Essa segunda fase é fundamental, porque aí é que a gente vai destacar, construir os institutos que são necessários ao desenvolvimento. Eu acho que o maior exemplo, eu sempre cito a China, né? A China era um país isolado, Deng Xiaoping criou as instituições, essas instituições modificou o país abriu-se para o mundo e o país se transformou. Então, um país comunista, um país fechado,
que está dando um exemplo para o mundo, né? Então, eu acho que a gente começa assim, criar as instituições, desenvolver os contatos, fazer as conexões e buscar o mercado. É isso. Estamos no caminho Muito obrigado certo. A gente já criou uma rede. Muito obrigada a todo mundo. Nada. Podemos encerrar? Por favor. Tchau. Podemos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.